GMs já voltaram. Não fique de fora desses preciosos momentos de oração e comunhão que transformam as nossas vidas. Participe você também! Vem pra EBD! Vem pra EBD! Vem para a EBD, às 9 horas. Vem louvar com todo o seu coração. Maravilhoso Ele é, bendito Rei em toda a terra. Rendemos glórias ao Cordeiro, como o Senhor não há. Maravilhoso Ele é, bendito Rei em toda a terra. Rendemos glórias ao Cordeiro, como o Senhor não há. Digno de louvor é o meu Senhor, e engrandecido em toda a terra. Fonte de alegria, muita alegria, como o Senhor não há. Digno de louvor é o meu Senhor, e engrandecido em toda a terra. Fonte de alegria, muita alegria, como o Senhor outro não há. Como o Senhor outro não há. Como o Senhor outro não há. A ti bem direito ao
graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar reinando entre nós. Louvado seja Deus por mais essa grande e rica oportunidade de estarmos juntos para, mais uma vez, estudarmos a palavra de Deus. Nós queremos avisar os irmãos que a gente precisa, cada dia, estar junto, mesmo pelo telefone, mesmo pela internet, para a gente se manter aquecido, porque nós não sabemos até quando nós vamos ficar sem culto regular lá no santuário. Então, nesta oportunidade, eu quero lembrar os irmãos disso, que possamos estar sempre unidos, não esquecendo uns dos outros, em especial nesses dias dessa pandemia. Nós vamos hoje abrir a Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 22. Versículo 8 até o versículo 19. Tá? Hebreus 11, de 8 a 19. A palavra de Deus neste lugar diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício àquele que havia recebido as promessas. Estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Eterno Deus e amado Pai, nós estamos alegres, felizes, mesmo diante de um mundo tão difícil, tão conturbado que nós estamos vivendo. Mas, pela fé, nós sabemos que o Senhor está conosco e o Senhor está pronto a ouvir as nossas orações, nosso pedido de socorro e nos ajudar, Senhor Deus, segundo a Tua boa vontade, segundo o Teu querer. Louvado seja o Teu nome, porque nós podemos confiar no Senhor, como Abraão confiou, Senhor Deus, e recebeu do Senhor
as respostas na hora certa, Senhor. Nós queremos aprender, Senhor Deus, com a Tua palavra, aprender com o Teu servo Abraão agora, Senhor Deus, acerca da fé. Portanto, fala o nosso coração e ajuda-nos, Senhor Deus, a permanecer firmes e constantes, assim como Abraão permaneceu. Não nos deixe, Senhor Deus, desfalecer. Insiste conosco. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Pois bem, nós temos aqui, nesse texto, queremos pensar as 3 fases de fé de Abraão. Abraão teve mais fases, mas eu quero destacar 3. Né? E a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E Abraão, nesse texto aqui, a gente percebe que quando o autor escreveu, ele já estava na face da terra um número muito grande de descendentes de Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? O povo de Israel. Mas eu não creio que este texto fale da descendência de Abraão tão somente sobre os israelitas, porque a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Então, como pai, ele gerou mais filhos, não só filhos da carne, como Israel, mas filhos espirituais que creem em Deus e confiam em Deus. Então, nós vamos conhecer um pouquinho essas 3 fases na vida de Abraão, fases onde ele demonstrou a fé dele. Esse texto ele é longo, ele é muito rico, e é uma pena que a gente não tem tanto tempo assim para falar dele. Mas a primeira coisa que a gente quer destacar aqui é que a fé da juventude. E a juventude aqui, para Abraão, no contexto, ele já tinha 70 anos. Mas é juventude no sentido de crer em Deus, não é de idade física, não é de tempo vivido sobre a face da terra. É de tempo vivido na presença de Deus. Então, eu quero pensar sobre a juventude de Abraão a partir do momento que ele conheceu a Deus. Então, nós temos o versículo 8, ele diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então, foi na chamada de Abraão, lá no capítulo 12, de 1 a 4, nós vamos ler lá, que fala deste momento aqui que está sendo citado aqui. Então, o escritor aos Hebreus está lembrando do que aconteceu lá no passado com Abraão, né, o momento da chamada dele, e nós pensamos junto com ele sobre essa juventude, né, de Abraão, porque ele acabou, nos 70 anos dele, que ele foi ter um encontro pessoal com Deus. É o que o texto mostra para nós. Lá no capítulo 12, verso 1, de 1 a 4, diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 4. Partiu
Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, aos 75 anos, Deus manda ele sair da terra. Mas é claro que eu acredito que Deus já tinha contato com Abrão, aqui o nome dele é Abrão, depois é que Deus muda para Abraão. Deus já tinha contato com ele, para ele ter essa fé de deixar o pai, a mãe, deixar a casa que ele morava, porque ele era casado, então ele tinha uma casa, ele deixar tudo para trás e sair pelo mundo peregrinando. Então, esta fé é a fé da juventude de Abraão, que a Bíblia começa a falar em Abraão, né, a partir daqui. Nós vemos aí que a Bíblia, ela não, antes do capítulo 12, nós não temos muito conhecimento do que da família de Abraão. Não é muito relatado. Então, Abraão começa a ser relatado a partir daqui. Né? A gente começa a conhecer este homem a partir daqui e conhecer a sua fé. Então, eu queria que nós pensássemos que esse texto aqui, quando ele fala, né, que Abraão, pela fé, ele deixou a sua cidade, quando chamado, ele obedeceu e se dirigiu a um lugar que mais tarde ele receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Eu fico imaginando, né, um homem com 75 anos, já não é um homem de 15 anos, 18 anos, 20 anos, mas um homem de 75 anos, já experimentado na vida, deixar a sua terra e sair com a sua mulher, mundo afora, para uma terra onde Deus iria mostrar. Ele nem disse assim, olha, você vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste. A Bíblia não fala disso. A Bíblia só fala que ele saiu para achar essa terra, que Deus iria mostrar para ele essa terra. Pois é, então, esse versículo 8 está falando disso, e aí a gente volta, remete lá para o capítulo 12 de Gênesis, a gente vê então a história de Abraão começando. Então nós estamos falando da fé, a fé. A gente tem um provérbio aí que diz que a fé remove montanha, e foi Jesus quem falou alguma coisa nesse sentido, né? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou da menor semente que nós conhecemos, você vai dizer que aquele monte se precipita lá no mar, e ele vai sair do lugar e vai se precipitar lá no mar. Então Jesus é quem definiu essa forma de fé. E aí você vai encontrar em Mateus uma referência sobre fé, no capítulo 8, verso 10. Interessante, por isso que eu digo que os filhos de Abraão não só são os israelitas. Eu afirmo isso por causa disso aqui, por causa do contexto bíblico. Eu sou filho de Abraão pela fé, porque ele crê em Deus, ele creu em Deus, eu creio também, né? E eu me esforço para obedecer a Deus. Mas lá em Mateus, no capítulo 8, verso 10, Jesus faz a referência a uma fé. É um centurião, é um romano, que aqui está se referindo a um romano, é um gentio, não é israelita. Então, lá no capítulo 8 de Mateus, versículo 10, diz assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. O centurião, ele fez uma referência à autoridade para Jesus, descreveu a autoridade para Jesus. Olha, Senhor, eu tenho alguns soldados que eu comando, e eu mando um ir, ele vai, eu mando voltar, ele volta. Então, o Senhor não precisa ir lá, basta o Senhor daqui, com a sua autoridade, mandar, e certamente
vai acontecer. Ou seja, o meu servo vai ficar curado. E aí Jesus, quando ouve isso, ele diz, olha, porque esse homem não estava falando coisas só dos lábios, conforme a gente às vezes, muitas vezes fala, não é? Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas Jesus sondou o coração dele. E o que ele estava dizendo é o que estava no coração. Ele cria desta forma. Aí Jesus então expressa esta forma, né, de fé, esse tipo de fé. Ele diz, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então, nos dias de Jesus, em Israel, ele não encontrou ninguém israelita com tamanha fé. Então, esta fé que esse homem está tendo aqui com relação a Jesus, Abraão teve com relação a Deus, lá no passado. E quando a gente percebe, ao longo do livro de Gênesis, sendo visitado Abraão por um anjo de Deus, é o próprio Jesus. Os entendidos dizem que é o próprio Jesus que vem em forma de anjo, em forma visível, e conversa com Abraão. Só que ele é reconhecido como anjo de Deus. E aí, aqui, este homem está diante de Jesus. Então, as 3 fases de fé de Abraão. Então, a fé na juventude de Abraão é um desafio. Realmente é um desafio. E nos dias de hoje, a gente experimenta esse desafio através da vida daqueles jovens que são vocacionados, são chamados, vão para o seminário, se preparam, e se preparam também para ir para um país, né, sob uma língua, conhecer uma língua, conhecer um povo e saber dos costumes deles e vai viver no meio deles lá para proclamar o Evangelho. Assim como Abraão saiu da sua cidade para testemunhar desse Deus vivo por onde ele passou, a gente vai ver que as pessoas vão reconhecendo Abraão como um homem de Deus, que Deus estava com ele. Então, também esses jovens hoje, eles fazem essa loucura, né? Aceitam esse desafio de deixar pai e mãe, deixar a sua cidade, deixar o conforto, né? Abraão era rico, então ele deixou o conforto dele, da casa dele, e andou por aqueles desertos, porque Deus havia mandado. Então, ele aceitou o desafio. A fé na juventude de Abraão foi um desafio que ele enfrentou. Que ele enfrentou e venceu. A segunda coisa, a segunda fase da fé de Abraão é a fé na maturidade. A fé na maturidade não quer dizer também aqui só a idade de ideia, a idade de vivência no mundo, né? Um homem com 70 anos, né, é um homem maduro, né, vamos dizer assim. Não é isso. A maturidade aqui é maturidade na comunhão com Deus, no relacionamento com Deus. Ele foi se aprofundando no relacionamento com Deus. E aí isso ficou uma constância na vida dele. O verso 10 vai falar disso, lá de Hebreus, capítulo 11, o verso 10, diz assim, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Você percebe que o versículo 9 vai falar que Abraão vivia em tendas. Ele não vivia numa casa como nós hoje. Ele vivia em barraca. Aí cita que José também viveu em barraca. E Jacó também viveu em barraca. E o texto está se referindo agora já aos dois, mais o pai e o avô, né, de que os 3 eles estavam guardando a cidade cujo arquiteto é Deus. Então a fé madura, ela é constante, porque ela não tem mais, ela já não pensa na terra, ela já pensa nas coisas do alto, ela pensa nos céus,
a estar com Deus, se preocupam com as coisas de Deus. E Jesus foi muito claro em falar sobre quem tem fé, né? Então nós estamos falando de fé, de crer, né? E crer implica em obedecer. E Abraão, ele creu, e porque creu, ele obedeceu. Ele saiu da sua cidade e foi para a terra que Deus iria dar a ele. Pois é, Jesus também fala disso, ele ensina isso. Lá em João, no capítulo 14, verso 2, Jesus fala sobre a questão da fé, do crer. E aí todo mundo diz que crê, mas crer implica em obedecer. Não tem como crer e não obedecer. Quem crê e não obedece, ele está enganando a ele mesmo. Ele está mentindo para ele, porque para Deus não dá para mentir. As pessoas podem enganar umas às outras por um período de tempo, mas vai chegar um momento em que as pessoas vão notar que a fé dela é só de palavras. Na verdade, na hora do vamos ver, né, não tem maturidade, não tem fundamento, não tem firmeza. Então Jesus, no capítulo 14, verso 2, ele diz assim, olha, no versículo 1, ele diz assim, ó, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Aí no versículo 2, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Mas olha, vou preparar lugar. Então Jesus foi preparar lugar para aqueles que creem nele. Creem em Deus e creem nele também. Que tem, de fato, verdadeiramente, Jesus como Salvador e Senhor. Deus, no conhecimento generalizado, ele é o Pai. E no generalizado, Jesus é o Filho. Então Jesus está aqui falando para esses generalizados, olha, vocês creem em Deus, mas creem também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu diria para você, mas olha, eu vou preparar lugar para vocês. No versículo 3, ele vai dizer que para que aonde eu estiver, estejais vós também. Está vendo? Então, Jesus falando da fé. E aí a gente percebe lá no capítulo 7 de Atos, verso 55, alguém que estava cheio de fé. E a sua fé foi provada. Olha lá para ver, capítulo 7, o verso 55 e 56. Diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. Versículo 56, e disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Este homem estava sendo apedrejado, ele estava quase morrendo, e aí ele olhou para os céus, e o salmista lá no Salmo 121, ele diz assim, olho para os montes, além dos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, esse homem está aqui, olhando para o céu, para ver Deus. E ele viu o trono de Deus. E viu Jesus, aí ele já vê Jesus, à direita do trono. Está vendo? Então, Jesus foi preparar lugar para quem tem fé. E ele estava aqui testemunhando da fé dele. Ele morreu testemunhando de que Jesus é Senhor, é Salvador. Lá, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, o verso 1, segunda de Coríntios, capítulo 5, verso 1, já vai dizer assim, olha, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Está vendo? Então, é outro lugar onde fala daquela cidade que eles estavam andando atrás dela, correndo atrás dela, lá no passado, Abraão, Isaac, Jacó,
eles queriam alcançar essa cidade, chegar nessa cidade. E aí Jesus fala desse lugar. E aí a gente vê lá Estevão, na sua morte, morrendo, ele olha para os céus, ele vê os céus abertos, vê o trono de Deus e Jesus à direita do trono. E Paulo aqui aos Coríntios, ele diz, sabemos que se esta casa que moramos aqui, que é nosso corpo, ele está se referindo ao nosso corpo, se ela se desfizer, vai desfazer mesmo, nós temos da parte de Deus uma casa construída não por mãos humanas, porque essa casa aqui, onde eu moro, né, onde a minha alma está, onde o eu está, essa casa foi feita pelo meu pai e pela minha mãe, foi feita por humanos. Então, Paulo está falando aqui que aquela onde nós estamos caminhando para ela, procurando por ela, buscando essa casa, ela foi feita por Deus, não foi feita pelo homem. Então, precisamos ter uma fé madura e constante, não podemos ficar lá em cima e lá embaixo. Abraão ensina isso para a gente. Ele ensina que a fé, ela é um desafio, né? A juventude, no início, a gente não tem muita segurança, muita certeza, mas a princípio, quando a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai se tendo um relacionamento com Deus, a gente vai confiando mais nele, a gente vai amadurecendo a fé, e aí a fé é constante. Então, nós precisamos buscar ter essa constância na fé, que esse livro, né, aos Hebreus, está mostrando para nós. Mas nós temos uma terceira fase na vida de Abraão. Nós estamos falando das 3 fases, né? A fé na velhice. E aqui mora um grande perigo, porque se você não tiver uma constância na fé, a hora que chegar a velhice, a gente vai roer a corda, nós vamos falhar, nós vamos balançar a nossa fé, porque na velhice a gente começa a voltar a ser criança, voltar a ser jovem e volta a ser criança, e aí a gente morre. Pois é. Agora, Abraão, ele triunfou na velhice dele. Ele foi vencedor na velhice dele. Ele não, de maneira nenhuma, ele duvidou de Deus. No versículo 19, lá de Hebreus, vamos voltar lá outra vez, um versículo muito, assim, difícil de compreender hoje, não é? Naqueles dias era mais fácil, mas hoje é mais complicado entender esse texto. Mas eu queria que você abrisse os olhos e pela fé você contemplasse nesse texto a fé na velhice de Abraão. E ele triunfou, ele venceu. Ele venceu. Olha lá o versículo 19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Isso aqui, ele está se referindo a um momento na vida de Abraão, e Abraão devia estar aí com 108 anos, mais ou menos, de idade, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis outra vez, no capítulo 22 agora, e nós vamos ver o triunfo, né, de Abraão lá, e ali em Hebreus está resumido. Então, uma coisa resumida fica difícil da gente compreender. E aí no capítulo 22 de Gênesis, Deus pede uma prova a Abraão da sua fé, do seu amor para com ele. E o que ele pede? Ele pede a vida de Isaque. É a história do capítulo 22. E aí o versículo 5 já diz assim, olha:
Disse ele, Abraão, aos seus servos, a NVI está dizendo assim, disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Esses dois servos não sabiam o que é que estava acontecendo. O que é que estava rolando? O que estava rolando é que Deus tinha pedido a vida de Isaac em cima de uma pedra, em cima de um monte de pau, amarrado, e Abraão enfiar a faca nele e matar como oferta a Deus. Esse é o quadro que está escrito aqui. É o quadro que foi dado a Abraão. E Abraão foi vivendo os seus momentos, né? Não sei quanto tempo se passou desde o momento que Deus falou com ele até esse momento aqui, mas ele não, em momento nenhum, ele voltou atrás. Claro que ele deve ter ido com o coração quebrado, né? Único filho, né? Porque o outro já tinha mandado embora da H lá, porque houve um erro da parte dele, na parte da mulher dele, que o induziu ao erro e ele foi. Então eu queria que a gente entendesse aqui que Abraão, quando fala com os servos, ele fala, nós vamos ali adorar e já voltamos. Aí ele sobe o monte. E lá no versículo 7 e 8, diz assim, olha, Isaac disse a seu pai, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8, respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos, a subir o monte juntos. Viu que Isaac não era tão novinho assim? Ele percebeu, a brasa está aqui, a lenha está aqui. E cadê? Porque ele estava acostumado a ver o pai dele a pegar uma ovelhinha e amarrar e botar em cima da lenha e matar a ovelhinha e botar fogo e queimar a ovelhinha para fazer uma fumaça cheirosa para Deus. Esse era o tipo de sacrifício. Mas agora, Deus havia pedido Isaac no lugar da ovelha. E aí Abraão, não bastasse a dor do coração, Isaac ainda pergunta, faz essa pergunta ainda, pai, olha, eu estou vendo aqui a brasa, eu estou vendo aqui a lenha, mas cadê o animal? Cadê a ovelha? E aí respondeu Abraão, Deus proverá, Deus proverá. Ele mesmo vai prover o cordeiro para o holocausto. É a segurança da fé. É a fé que nós precisamos ter lá na velhice. Nós temos que chegar lá bem. Para chegar bem, nós temos que amadurecer a nossa fé. Porque lá na velhice, nós vamos estar meio atordoados. Mas se estiver com fé, se a fé estiver alicerçada, arraigada na rocha que é Jesus, olha, nós vamos triunfar assim como Abraão triunfou. E lá no versículo 14 a 19, o texto já vai dizer assim, olha, lá de Gênesis mesmo, tá? Gênesis capítulo 22, de 14 a 19. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos
como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Então nós vemos aqui que Deus ele pede Isaac, e Abraão faz do jeito que sempre fez um sacrifício para Deus. Mas na hora de sacrificar Isaac, Deus disse: olha, não, Abraão, não faça nada com o menino. Não faça mal ao menino. E aí eu puxei essa parte aqui, a partir do versículo 13, porque eu quero que você aprenda aqui, que aprenda com Abraão, aprenda com a palavra de Deus, aprenda com o próprio Deus, de que a fé, ela traz recompensa. Ela traz recompensa. Ela é provada. Deus não deixa sem provar a nossa fé, não, tá? Você vê aqui que a primeira prova não foi fácil. Foi deixar a casa, pai, mãe, a cidade, os amigos, os primos, os tios, avós. E olha, Abraão deixou muita coisa para trás. Ele venceu aquele desafio. E aí, durante o tempo que ele passou com Deus, ele foi amadurecendo a sua fé, ela foi constante diante de Deus. E na velhice ele triunfou. Mas olha o resultado da fé de Abraão. Volta a ser repetida as mesmas bênçãos que foi dada lá no capítulo 12. Deus repete as mesmas coisas. E ainda diz aqui o finalzinho do versículo 19, diz: e por meio dela, da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Gente, porque um homem obedeceu, a descendência dele vai abençoar toda a terra. É um negócio muito grandioso isso aqui, olha. Não dá para a gente, na cabeça da gente não cabe isso, na minha não cabe, não consigo enxergar isso. Um homem que se predispõe a obedecer a Deus, fazer o que Deus deseja, ele fala uma bênção dessa. Você já imaginou, se você de fato crê em Deus, como é que vai ser o seu filho? Como é que vão ser os seus netos? Quem eles serão? Já imaginou? Porque é a mesma coisa aqui, olha. A fé em Deus é a mesma, só muda o homem. Foi Abraão, agora é você, agora sou eu. É nós que temos que colocar a nossa fé na prática, para que Deus possa liberar as bênçãos para cima de nós, para cima da nossa descendência. Por falta de fé, nós perecemos, os nossos filhos perecerão, e os nossos netos, a nossa descendência perecerá. É o que tem acontecido no mundo. O mundo está desse jeito, porque os homens não querem ter fé em Deus, não querem se comprometer com Deus. E aí muitos chegam na sua velhice e não triunfam. Quantos homens, quantas mulheres nós hoje conhecemos já com 60, com 70 anos, e que é uma vergonha para nós, a vergonha para o Evangelho, porque não vivem, não está triunfando. A fé não foi constante, a fé foi vacilante todo o tempo todo. A nossa fé precisa ser constante, assim como a de Abraão. E aí lá na nossa velhice nós vamos triunfar. Que Deus possa acrescentar a você a fé, a minha fé, assim como os discípulos pediram: Senhor, acrescenta-nos a nossa fé, aumenta a nossa fé, porque a nossa fé é pequena. Então, de fato, a gente precisa buscar o Senhor para que Ele possa aumentar. E aí nós vamos gozar do produto da fé.
O resultado da fé, né? O resultado da fé. Aquele centurião lá, olha, ele falou com Jesus, Senhor, não precisa de sei lá, basta uma palavra. Ele creu em Jesus de tal forma que ele expressou isso. E fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas ele reconhecia Jesus com autoridade e disse, Jesus, você não precisa ir lá em casa, Jesus, manda, uma palavra sua basta. E aí Jesus diz, olha, eu não encontrei no meio dos israelitas, os filhos de Abraão, que eles vieram da carne, tanta fé assim. Então, eu sou filho de Abraão porque eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Você é filho de Abraão na fé? Pois é. Ser filho da carne, a gente já sabe que Jesus já ensinou que carne é carne. A carne vai para o pó. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, quem nasce de Deus, nasce espiritualmente. Então, você hoje tem a oportunidade de colocar a sua fé, né, em Jesus. Aproveita o tempo que você tem ainda. Né? Seja um novo convertido, seja um novo na fé e amadureça a sua fé, conhecendo a Deus, fazendo a vontade dele, lendo a palavra de Deus, falando com Deus, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. E aí lá na velhice você vai triunfar. Você vai olhar para trás, valeu a pena. Meus filhos tudo andando no caminho do Senhor, meus netos e por aí fora. Então é o que o texto está dizendo. Então a bênção está agora na sua mão. Você vai pegar ou você vai deixar. Então, o primeiro passo é Jesus Cristo hoje. Deus não vai falar mais diretamente com o homem, porque Deus ele não coabita com o pecado. O homem é pecador. Todos os pecados estão separados de Deus. Então é Jesus. E Jesus lá no capítulo 14 de João, verso 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então é Jesus hoje. Você precisa deixar Jesus te receber. É você receber Jesus. É você ir atrás de Jesus, assim como aquele homem foi. Para que ele consiga não só ouvir dos seus lábios a sua fé, mas ver a sua alma, que de fato está crendo nele. E aí ele te recebe e você se torna filho de Deus. E aí a sua descendência será uma descendência que vai abençoar este mundo tão difícil que nós estamos vivendo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a minha, e que possamos viver mais uma semana para o louvor e para a glória do Senhor. Amém?